Olá pessoal, boa noite, meu nome é Jadson Barbosa, coordenador do programa Encaminhar Ação Cidadã, programa de extensão da Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia. Estamos realizando aí as lives solidárias, o conhecimento solidário, grande evento durante esse momento de isolamento social, que visa contribuir aí na formação de professores, alunos, de uma maneira geral, e também arrecadar alimentos para que a gente possa estar distribuindo para as famílias mais carentes aqui da cidade de Feira de Santana e região, inclusive a possibilidade do uso, né, de máscara também, distribuição também de máscara de proteção. Hoje à noite, às 19 horas, estaremos recebendo o professor René Simões, professor que tem uma vasta experiência na área do futebol, do esporte de uma maneira geral, palestrante, coach, e tem muito a contribuir nessa live de hoje. E sem dúvida será um momento muito importante para o nosso evento. Lembrando que a live, o Conhecimento Solidário é uma realização do Programa Encaminhar Ação Cidadã, PEAC-UFES, programa de extensão da universidade, que trabalha na formação de professores e também em desenvolvimento de ação na escola de esportes, para atender crianças e adolescentes na região de Feira de Santana, e em parceria com a Associação FSA Esporte e Cultura, entidade com utilidade pública municipal, que também trabalha com formação de jovens, crianças, com processo de iniciação esportiva no futebol, no jiu-jitsu, atividades com capoeira. Então, uma associação que tem aqui em Feira de Santana um trabalho muito sério, muito importante para a cidade, e essa parceria, essa tabelinha aí, que já é um sucesso na realização desse evento, aproveitando essa oportunidade aí tão difícil do isolamento, nós estamos vivendo, da crise sanitária, crise econômica e crise social, mas sem dúvida nenhuma, com fé em Deus, a gente vai superar isso tudo, e estamos aproveitando, né, o momento que nós temos agora para poder socializar um pouco do conhecimento desses professores que estão aqui participando do evento junto conosco. Daqui a pouquinho, então, eu vou chamar o professor René Simões, fiquem atentos, esse momento agora é a hora de vocês aí pegarem um aviãozinho aí e socializar, né? Pega o aviãozinho, envia aí para os contatos de vocês, divulguem bastante, porque o conhecimento ele precisa ser compartilhado, e uma revolução, sem dúvida nenhuma, tecnológica aí está acontecendo, e isso tem que ser para o bem, né? A gente tem que usar para o bem, e sem dúvida nenhuma, a oportunidade de a gente fazer esse evento nesse formato de conectar e aproximar pessoas tem sido utilizado para o bem, essa é a proposta. Inclusive, nós estamos salvando, né, no YouTube, através do canal do Futicom. Vocês podem botar Futebol Competente, que é o núcleo de pesquisa de futebol da UFES, e a gente está salvando todas as lives por lá. As lives ficam 24 horas, mas elas caem, e então vocês podem estar acessando. Inclusive, sugiro pegar caneta e papel e anotar, viu, gente? Porque as lives, elas têm realmente trazido uma contribuição importante para os profissionais da área, né? Para os estudantes, para os pais, atletas, porque a discussão, ela, em alguns momentos, ela se torna universal. Agradecer aí a ProEx, Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual de Feira de Santana, no qual o PEAC tem muito orgulho de fazer parte, uma pró-reitoria proativa e que tem contribuído aí, sem dúvida nenhuma, em várias ações, e esse é o papel da universidade, e a gente está ampliando o raio de ação através aqui do Instagram. Agradecer ao Batalhão da Polícia Militar de Feira de Santana, que tem sido aí um parceiro desde o início, se colocando à disposição, oferecendo policiais, oferecendo estrutura, né, de logística, de transporte, tudo. Então, agradecer à Polícia Militar de Feira de Santana, na figura do Coronel Ezequiel, do Major Tai. Agradecer a imprensa de Feira de Santana, que divulgou bastante essa ação. Nós esperamos, ao final do processo, conseguir realmente atingir o objetivo principal, que sem dúvida nenhuma é arrecadar alimentos. E agradecer a todos os 11 palestrantes envolvidos aí nessa semana de live, né? Nós teremos essa primeira semana, que é a semana 1, e tem a semana 2. Se você quiser conhecer a semana inteira, a programação inteira, vá no site oficial do PEAC, www.peacufes.com.br, e vai lá e acessa, que você vai ter as informações. Amanhã, 10 da manhã, também marcado, gente, o professor João Batista Freire já fez contato aqui, vai ter uma intervenção muito legal. E para concluir essa live da semana 1, nós teremos o Juan Pablo Greco, né, que vai falar sobre a teoria da iniciação universal do esporte. Eu tenho dúvida que
que também vai ser outro momento de aprendizado. Queria muitíssimo agradecer a todos vocês, gente do Brasil inteiro está conosco nesse momento na live, pessoas de Santa Catarina, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Bahia de uma forma geral. Então a gente tem percebido que a dimensão, né, do evento está atingindo aí vários territórios brasileiros e até internacional, né? A gente já viu que entrou pessoas aí de outros países, sejam muito bem-vindos. Peço licença para entrar na casa de vocês, através aí do celular ou do lugar que vocês estiverem, para a gente poder dialogar um pouquinho sobre Fair Play, que é o tema que o professor René, Viva com Fair Play, que o professor René vai trazer. Pessoal da Argentina, é isso. Agradecer ao Dr. Arley Ramos, presidente da Associação FSA Esporte e Cultura. Parabéns, professor. Parabéns, doutor Arley, pela gestão, né, na presidência aí à frente da Associação FSA. Um trabalho maravilhoso que eu tenho dúvida que só está começando. E a entidade, inclusive, recebendo utilidade pública esse ano, municipal, e vai ter como ajudar cada vez mais e fazer um trabalho ainda mais sólido. Ontem, recebemos o professor Alcides Scaglia na abertura. Hoje pela manhã tivemos o Gibson da Universidade Federal de Minas. Hoje à tarde o Marcelo Vilhena do Vitória. E agora a gente conclui essa jornada de hoje, essa maratona de lives com o professor René Simões, e no qual eu já vou convidá-lo agora de imediato para entrar com a gente. Vamos ver se o professor já está aqui, já está em nossa live. Saudar todo mundo, gente, tem muitos professores, amigos, parceiros, colaboradores do Brasil inteiro conosco nessa live. E já vou aqui localizar o professor René Simões. Lembrando que semana que vem a abertura está agendada, né, com o professor Israel Teodo. E ele vai estar com a gente na abertura da semana que vem. Mas tem muita palestra boa, não percam a possibilidade de esse enriquecimento, né, na formação de vocês. Estamos então aqui aguardando o professor René entrar na live. Assim que ele entrar, a gente já vai chamar. Tá bom? Pessoal, tivemos aí uma série de informações importantes durante esse processo de construção da live, do evento como um todo. E os professores, eles foram muito solícitos, entenderam a proposta, e espero que esteja sendo positivo para vocês também. Aproveitem aí para compartilhar à vontade, divulgar à vontade, porque vai entrar um fera aí do futebol brasileiro. A gente tem muito que aprender com esse professor, que a gente já vai receber a imagem e o áudio desse professor, que pode contribuir muito, vai contribuir muito ainda com a nossa formação, sem dúvida nenhuma. Boa noite, professor René Simões, seja muito bem-vindo ao Conhecimento Solidário, programa de live solidária, nesse momento de quarentena, uma realização da Universidade Estadual de Feira de Santana, através do seu programa de extensão, Programa Encaminhar Ação Cidadã, em parceria com a Associação FSA Esporte e Cultura. Agradecer muitíssimo a sua presença, lhe dar o boa noite, o carinho, um abraço virtual e dizer que vamos testar aí esse momento de áudio e de vídeo através das suas primeiras considerações. Um abraço, professor. Seja bem-vindo. Boa noite, Janderson. Tudo bem? É um prazer muito grande estar participando, e eu tenho participado de várias lives, e quando a gente tem uma assim como a tua, né, extremamente organizada, sistematizada e até bem interessante, né, porque eu nunca tinha dado uma palestra com esse tema, e eu sempre termino as minhas mensagens dizendo viva com fair play. Lembre-se, viva com fair play. E quando você sugeriu o Wilson, eu disse assim, olha que coisa interessante, cara. E aí eu mergulhei, né? Foram 2, 3 dias e eu tenho um processo de criação muito, muito interessante e muito sofrido. É como se fosse um parto mesmo. E aquilo fica dentro da minha cabeça, vai mexendo, e eu vou me incomodando, eu vou ficando angustiado, aí tem uma hora que puff, chegou a hora, deu as 39, 40 semanas, e aí sai e está aqui. Vou tentar passar alguma coisa extremamente inédita na montagem, não no conteúdo, porque esse conteúdo é um conteúdo que eu levo sempre para mim, na minha vida, na minha profissão, mas na montagem, como eu fiz, o encaminhamento, foi um desafio muito grande que você passou para mim. E eu gosto de ser desafiado. Pois é, professor. Então vamos aproveitar aí esse desafio.
e dizer que, sem dúvida nenhuma, a sensibilidade que o senhor traz dentro dessa contribuição, essa preocupação, tem a ver com como você leva e acredita nas coisas como tem que ser, com intensidade, com cuidado, com zelo. E eu fico honrado, né, de estar podendo desafiar no bom sentido, porque eu sei que vai contribuir muito para esse momento de formação. O professor René é palestrante, coach, instrutor dos cursos da CBF Academy e FIFA, técnico de futebol, com ampla experiência, vários clubes do Rio de Janeiro, seleção brasileira feminina, seleção sub-17, experiência na Arábia, em Portugal, em diversos outros espaços que o credencia para estar aqui conosco, socializando seus conhecimentos, suas experiências e contribuindo nessa noite de hoje. O professor falou um pouco da sistematização das lives. A ideia não é burocratizar, é organizar e permitir que realmente seja algo muito proveitoso. Então, eu queria dizer para vocês que estão participando, que eu vou estar anotando as perguntas de vocês, tentando fazer a síntese e, sempre que houver possibilidade, tentar interagir com o professor, mas a proposta mais é de palestra, de ouvi-lo, e a gente vai tentar garantir esse momento com ele. É claro que é um momento que não vai contemplar tudo. A gente tem dificuldades de conexão, às vezes, pode cair. Se cair, a gente vai retornar e vai tentar concluir o processo. O sinal, às vezes, oscila um pouco, mas teremos que ter paciência também. Então, professor René, você com a palavra, fico muito à vontade. O espaço é seu, a casa é sua. Seja muito bem-vindo ao programa Encaminhar Ação Cidadã, PEAC, UFES, e a todos, né, a casa de todos que estão nos ouvindo agora. Boa noite para todos. Eu vou dar um abraço especial aqui na Amanda Ceará Micoli, porque ela está em isolamento total, ela está com o Covid e a gente tem trocado muitas informações porque eu passei pelo processo dela e estou dando muita força para ela, porque se você é saudável, se você está abaixo de 65 anos, no meu caso não, que eu estou com 67, mas se você não tem nenhuma morbidade, pegue logo isso, porque é o único jeito da gente acabar com o vírus. 60%, 70% da população ter o vírus para matar. Eu agora sou um exterminador de vírus. Tenho que ter cuidado com as minhas mãos, porque se eu toco em algum lugar e tem vírus, eu posso passar para os outros. Agora, pela saliva, eu não passo mais, porque ele entra e morre. Isso é o que se chama efeito rebanho. Quando a maioria estiver imunizado, eu sou o por bola. Acabei, numa quarta-feira, fiz teste no São Cristóvão, o treinador me chamou e disse assim: meu filho, está estudando? Estuda que você não dá para isso. Numa quarta-feira. Na outra quarta-feira, eu fiz um teste no Flamengo e fui aprovado no Flamengo para o Júnior do Flamengo. Isso passa a primeira mensagem. Quando você tiver uma derrota, você pode ter essa derrota como sendo uma derrota de morte, de destruição, acabou tudo, ou pode ser uma derrota para a vida, que te ensine, né? Afinal de contas, um pontapé na bunda às vezes te empurra para frente também. Então, para a gente pensar nisso. E joguei um tempo no Júnior do Flamengo, acabei não sendo inscrito, que acabou, trocou a idade, uma história, fui para o Bom Sucesso, fui profissional de futebol no Bom Sucesso, era um jogador horroroso em termos de questionamento. Eu queria saber o como, porquê e para quê toda hora. E nos anos 70, isso era 1969, 70, não existia isso. Vai lá, meu filho, cruza bem, chuta bem, não precisa pensar em nada, é só executar e vamos em frente. E eu me incomodava e acabei entrando para a educação física e largando o futebol. Mas com 6 meses de universidade começou a me dar coceira no corpo. Eu fui ao médico e disse: olha, dermatologicamente você não tem nada, você está com alguma coisa mental, meu filho, vai resolver seu problema. E aí, primeira chance que tive, em 1972, eu passei a dirigir o Clube Ginástico Esportivo do Rio de Janeiro, com todas as categorias, e dali não parei mais, desde 1972. Foi a primeira vez que eu dirigi um time e venho até agora, como me sentindo iniciante ainda, que esse é o segredo, né? E depois, dali, eu fui para o Juvenil do Vasco da Gama, depois profissional do Serrano, veio para o Júnior do Olaria, Júnior do Fluminense, profissional do Olaria, Emirados Árabes, volto para o Mesquita, vou para a Portuguesa,
vou para a seleção sub-23, vou para Portugal, volto para o Bahia, do Bahia eu fui para o Catar, do Catar eu fui para vou para o Vitória, vou para o Emirados Árabes. Emirados Árabes eu fui antes de ir do Olaria, foi lá em 82. Aí depois eu fui para o Irã, do Irã eu fui para Costa Rica, fui para Trinidad e Tobago, e rodei em vários clubes aqui no Brasil. E eu digo para vocês o seguinte, se eu estou hoje aqui convidado para falar para vocês, é porque eu sou um derrotado experiente, porque eu perdi muito. Eu não conheço ninguém que vai ser convidado para falar aqui que não tenha tido tantas derrotas. E aí vai um grande segredo que eu vou passar para vocês aqui, é você saber encaixar essas derrotas para que elas te empurrem para frente e não que te destruam, né? Uma pessoa só é experiente, e eu me sinto experiente, porque eu aprendi em todos os momentos, inclusive nos momentos de derrota. Bom, para a gente falar dessa nosso papo aqui, de vez em quando eu vou olhar para baixo, e como vocês sabem, eu sistematizei toda a minha palestra pela primeira vez. Então, eu tenho o conteúdo aqui, mas a sequência que eu quero dar para vocês, eu vou olhar às vezes para baixo, e aí eu abro um parênteses. Quando eu cheguei no Bahia a última vez, no Jornal da Tarde, um repórter colocava sempre: o treinador teórico chegou ao Bahia. Chegou o Bahia, o teórico. Isso em 2012. O teórico, eu deixei passar uns 20 dias. 20 dias depois, estamos numa conferência de imprensa e eu disse: opa, que bom que você está aqui. Que idade você tem? Eu tenho 26 anos. Eu digo: que legal, um garoto ainda, né? Explica para mim o que é um profissional teórico. Ele: bom, profissional teórico, e se enrolou, não sabia me dizer por que eu era um teórico. E eu fiz o seguinte questionamento para ele: bom, se eu saio da faculdade de engenharia e construo minha primeira ponte, você pode dizer que é um engenheiro teórico praticando a sua teoria. Mas se esse engenheiro, depois de 30, eu acho que eu estava com 37 anos de futebol, 37 anos de futebol, tenho construído várias pontes, e algumas delas até teve um arranhão, uma trincada, mas a maioria delas está aí mostrando que está bom. Eu ainda sou um teórico? Ele disse: não, você é um prático. Eu digo: por que eu sou teórico no futebol? Não, porque você fala direitinho, você tem planejamento. Diga que eu sou um treinador didático, aí eu vou aceitar. Mas um teórico, você vem com todo um arcabouço de que o cara não foi jogador, o cara não entende nada, é demérito. E passei a ser um treinador didático. Bom, o que é fair play, né? Fair play é um jogo limpo, é você jogar com correção, seguindo as regras, respeitando tudo, e o futebol é sensacional. E eu adicionei um pouquinho ali: viva com fair play sustentável, porque tem momentos que a gente vive, mas daqui a pouco tu não vive mais, então você vai acabar perdendo o seu legado, se você não tiver uma sequência de jogos limpos. E aí a gente não vai falar de futebol, eu quero falar mais de vida, mas é óbvio que de vez em quando a gente vai incluir os esportes, já que nós temos alunos aqui da universidade, temos professores também, e mostrar. Né? Eu me lembro muito bem que o vice-presidente jurídico do Bahia, ele dizia um negócio muito legal. Ele dizia o seguinte: toda criança, quando nasce, devia ganhar um cachorrinho e um clube de futebol. Eu digo: Esmerim, mas que loucura é essa? O que tem a ver um cachorrinho com um clube de futebol? Ele disse: olha, o cachorrinho, aos 14 anos, ele vai perder alguma coisa ou alguém que ele ama muito e vai descobrir que a vida pode seguir sem aquele amor, sem aquela coisa que ele gostou demais, o cachorrinho. E o clube de futebol, ele vai aprender a conviver com a derrota na quarta-feira, a vitória no domingo, a vitória na quarta, a derrota no outro domingo e quarta, e assim ele vai aprender que é uma roda gigante, né? Ora você está aqui, ora está aqui. E aí até eu me lembro, para que você possa viver com o fair play, você tem que saber exatamente o que dizia o Khalil Gibran no livro O Profeta, quando perguntaram: mestre, fale-nos de alegrias e tristeza. E ele dizia: em verdade vos digo que nem a alegria é maior que a tristeza, nem a outra se sobrepõe. Porque enquanto uma está posta à sua mesa, a outra repousa em sua cama.
Então, o que a gente precisa saber é o seguinte: para a gente viver com fair play, eu tenho que saber viver com abundância, como você vai na Bíblia, né? E em escassez também. E ter o mesmo sorriso, a mesma cordialidade com os outros, o mesmo tratamento, né? E como a gente vai para o lado do esporte, né? A gente vai saber o seguinte: quando a gente recebe uma criança, a gente recebe uma pessoa, a gente não recebe um número, uma identidade, recebemos uma pessoa. E o que faz o mundo girar? O mundo gira em torno de quê? Primeiro ponto, pessoas. Depois ele vem com continentes. Depois ele vem com as nações. Depois ele vem com a política. E depois ele vem com a cultura. Então o mundo gira em torno disso. E como eu não estou afim de falar de política, para nem cansar com esse coronavírus, né? A política você vai saber se ela é ideológica ou não é ideológica, se é de direita ou de esquerda, o regime dela se é democrático ou autocrático. Então, quando você fala dos territórios, né? Não dá nem para discutir, porque se a gente for discutir o território persa, né? Ele foi rachado depois, várias vezes. Se você pegar alguns continentes, né? Se você pegar os Estados Unidos, o Novo México lá era um pedaço que era. Então não dá para a gente concentrar e centrar o pensamento nisso. Na cultura, a gente tem que entender que cada um tem a sua, e a gente, para viver bem, a gente tem que respeitar a diversidade de culturas, né, que nos leva à diversidade de opiniões também, para que a gente viva com fair play, tem um jogo limpo. Para que eu tenha um jogo limpo, eu tenho que saber que você não precisa pensar igual a mim, você tem todo o direito de pensar diferente e tem esse direito de se expressar também. Aí entra o jogo limpo. O meu ponto, como eu estou falando de pessoas, né, a gente vai saber o seguinte: como é que eu consigo ajudar essa pessoa? Como é que eu consigo ajudar esse atleta que está na minha mão? Como é que eu consigo, mais tarde eu vou entrar, como é que eu consigo me ajudar? Né? Como é que eu vou conseguir ajudar essa pessoa? O Napoleão Hill, né, que é o criador do Masterminds, né, ele diz algumas coisas interessantes. Quando duas pessoas se juntam, você não faz um mais duas, mas você faz três, porque quando você faz uma mente entre os dois, isso é o Mastermind, você cria uma terceira mente que fica juntando os dois ali. Ele tem no livro dele, Quem Pensa Enriquece, uma pergunta muito interessante que a gente faz. Se quem pensa enriquece, por que todas as pessoas não são ricas? Afinal de contas, todos nós pensamos. Aquele garoto que eu vou receber para ser meu jogador, ser meu aluno de educação física, jogador atleta de atletismo ou de voleibol, ou vai fazer parte da minha família, esse garoto, ele pensa. Agora, onde é que está a diferença das pessoas que enriquecem, quer culturalmente, quer financeiramente, e outras não? Ele classifica o seguinte: o Napoleão Hill, depois de grandes pesquisas, ele diz o seguinte: 98% das pessoas mantêm o pensamento no inconsciente, eles não levam para o consciente. 98%. E aí eu vou lembrar de um baiano que eu adoro, Nissan Guanais. Ele tem um texto, né? De férias aos seus pés. E nesse texto, leiam esse texto que é brilhante dele. Nesse texto ele diz o seguinte: toda família tem um tio que no finais de semana, no sexta, no sábado, no domingo, tem uma série de ideias para fazer e que seria muito legal se ele fizesse na segunda-feira. Mas ele não faz. Ele faz parte desses 98% que pensam, mas fica tudo no inconsciente. Não leva para o consciente. Porque quando você tem um pensamento e você leva ele para o seu... Vou virar aqui. Quando você leva ele para o seu consciente, esse pensamento, né? Esse pensamento vai fazer com que você tenha um sentimento. E esse sentimento é mais ou menos periférico, né? Você pode ser ansiedade, euforia, e ele também te leva, ele vai gerar que você tenha emoções. E essas emoções aí já você tem que cuidar. Eu gosto de usar um termo seguinte: todos nós, em termos de emoções, temos uma Marta dentro de nós.
Então, aquele garotinho que você recebe de 7 anos para trabalhar com ele, aquele atleta que você recebe com 14, aquele jogador que chega para você com 20, 29, todos eles são pessoas, todos têm pensamentos, e que você tem que fazer com que ele pegue os pensamentos dele e leve do inconsciente para o consciente para fazer com que ele tenha sentimentos, né? E depois ele tenha emoção. E essa emoção, todos nós temos um negócio chamado Marta. Eu acho muito legal, porque quando eu trabalhei com a seleção feminina, eu dizia, todos vocês têm uma Marta. E aí todo mundo olha assim, a Marta é jogadora, eu digo, não, é medo, alegria, raiva, tristeza e amor. E esses sentimentos, todos eles precisam ser trabalhados e tem que entender que todos nós possuímos disso. Você tem raiva? Tem um livro que o neto do Gandhi, Nehru Gandhi, ele escreve Alegria da Raiva, alguma coisa assim, Alegria da Raiva, se não me engano, ou a importância da raiva, porque ele chegou, o avô dele, ao Gandhi, assim, vovô, você sente raiva? Ele disse assim, isso é o que me move. Aí ele, como, vovô? Você está sempre tranquilo? Ele disse, raiva é energia. E essa energia me move para fazer as coisas. Tudo que eu vejo de errado me dá raiva. E eu pego essa raiva, canalizo para fazer coisas boas. Né? Como você está triste, você pode ter essa tristeza que você vai pisar na cova, né? Pisa na cova, é o pé na cova. Ou quando você tem uma alegria, você pode ficar tão eufórico que você vai tocar nas estrelas. E isso não é legal. O legal é você estar aqui no meio. Nem eu vou, na alegria, tocar nas estrelas, nem eu vou, nas derrotas, nas tristezas, pisar na cova. Eu fico no meio, eu tenho um espaço. Eu ganhei um jogo, eu ganhei um dinheiro, eu tirei uma nota boa na faculdade, eu fui campeão. Eu subo um pouquinho e vou curtir aquilo. Né? Eu perdi alguma coisa, alguém faleceu, eu desço um pouquinho, eu vou curtir o meu luto. Afinal de coisas, isso é importante, você curtir os teus sentimentos. E as tuas emoções, aliás. E as tuas emoções são as responsáveis para gerar as tuas ações, o seu comportamento. E esse comportamento vai ser negativo ou vai ser positivo. Você vai continuar, vai conseguir fazer o jogo limpo ou não, depende de como você vai fazer com que o teu comportamento gere os resultados. É ele? Então é essa sequência. Eu penso, não deixo no inconsciente, trago para o meu consciente, o meu pensamento vai gerar um sentimento, esse sentimento vai me dar alguma emoção de tristeza, de raiva, de medo, de alegria, de amor, e isso gera energia que vai fazer com que eu entre em ação. Eu tire a bunda da cadeira. Eu gosto desses 2% quando ele fala que 98% não pensam. É aí que eu entro e digo assim, 98% não tiram a bunda da cadeira para na segunda-feira colocar em ação tudo que ele pensou. Então, quer fazer alguma coisa? Entre em ação, tire a bunda da cadeira, amigo. Não fica sentado esperando, reclamando da vida e dizendo o coronavírus. Legal, o coronavírus está aí, mas você está assistindo agora alguém falando para você. Então você fez alguma coisa, porque você podia estar em casa vendo qualquer coisa, pô. Qualquer coisa ou não fazendo nada. Que isso que é o pior de tudo, é não fazer nada. Então nós temos que levar as pessoas a pensarem e pensar positivo. O Napoleão Hill tem um outro livro, eu estou aproveitando para dar alguns livros para que você entre, que é Atitude Mental Positiva. E eu gosto de uma afirmação que eu digo para todo mundo. Disse para Amanda, que pegou o Covid, cuidado com o que você pensa. Pode ser verdade. Pode ser verdade. O nosso cérebro somos nós que comandamos ele. O nosso cérebro é simplesmente daquele filme que tinha um amo com a sua senhora, né? E ela diz assim, olha, eu quero que você faça isso. Pois não, senhora, farei. Eu quero. A mesma coisa é o nosso cérebro. Eu saio e digo para ele assim, o dia hoje está horrível. Ele diz assim, meu amo, vou fazer ele pior do que você possa imaginar, para que vocês tenham razão.
Eu saio e digo assim, pô, mas o dia vai ser lindo. Ele disse, muito melhor do que você imaginou, porque você merece ter esse dia assim. Esse é o nosso cérebro. Trabalhe ele, né? Você compra um carro, e eu toda live eu faço questão de dizer isso. Você comprou um carro, ou comprou uma bicicleta, comprou uma coisa nova, você vai direcionar o seu cérebro. Comprou um carro vermelho, o que você passa a ver de carro vermelho quando você está dirigindo, vocês que estão me ouvindo, lembre-se, quem é que já teve o carro quando comprou o seu carro. Eu comprei um Fiat, como tem Fiat por aqui, comprei um Nissan, um absurdo que tem de Nissan, eu não sabia por quê. Você direcionou o seu cérebro. Agora, se você direciona para as coisas ruins, cuidado com o que você pensa. Pode dar certo, hein? Pode ser verdade. E por que é importante fazer as pessoas pensarem? O jogador de futebol, né, um atleta, ele tem que fazer 3 coisas. Eu vou basear mais no jogador de futebol, mas um jogador de basquete também, outros esportes coletivos, dos esportes individuais é um pouquinho diferente, mas também pode se aplicar. Ele faz 3 coisas. Ele pensa, ele decide e ele executa. Ele só faz 3 coisas. E se nós não desenvolvermos o pensamento dele, nós vamos continuar como nós éramos. Ontem eu participei de uma live que foi um grande debate sensacional, com treinadores novos do Flamengo, do Botafogo, do Vasco, Curitiba, São Paulo, e tínhamos alguns de rodagem. Eu, Estevão Soares, o Zé Ricardo, o Jair Ventura, o Micali, e todos nós falamos algumas coisas para eles, né? E a gente sempre falando para eles que no tempo passado era execução. Você sai de um jogo e você lembra do drible, você lembra do lençol, você lembra do belo gol que ele fez, mas você não lembra das tomadas de decisões erradas que ele tomou. Porque isso não era importante para a gente. Nós sempre fomos os melhores executores e daí a gente, pela execução, nós driblávamos bem, finalizávamos bem, chutávamos bem, fazíamos tudo bem na execução. O que aconteceu? Eles começaram a tirar os espaços da gente e a execução você não conseguia fazer. Você teve que começar a pensar como eles pensam, decide, né? E tomada de decisão, se não tiver pensamento, se não tiver experiência, se você não tiver vivenciado aquilo, você não vai conseguir fazer. Então, essa é uma coisa importante fazer. E aí eu entro numa partezinha que a gente diz assim, hoje em dia, você não ensina, você ajuda. Essa é uma coisa que eu me baseio muito, tenho levado já há alguns anos para mim. Eu não ensino, eu ajudo, porque educar é ensinar e aprender. Agora, você só aprende se você quiser. Se você quiser, não adianta. O que eu estou falando aqui pode ser absolutamente importantíssimo para alguém. Pode não ser nada, porque ele não quer. Ele só sentou ali porque ele tinha um compromisso, que ele disse para alguém, olha, eu vou participar de uma live que vai falar um cara que tem alguma experiência, eu vou ouvir. E se ele não quiser, não adianta nada do que eu estou passando aqui, e até porque ele tem que se ajudar e tem que pensar. O que esse cara está falando aqui serve para quê? Para mim, quando, onde, como? Porque se ele não fizer isso, não adianta. E nós, durante muito tempo, fizemos com que o nosso atleta ele fizesse somente isso que nós estamos pensando. Sistematizamos demais o jogo, tiramos o jogo do vestiário, da mão do jogador, tá? Não é que seja uma bagunça, mas tem que deixar ele pensar e decidir por ele mesmo em algumas coisas, e nós damos a sistematização genérica para ele. Daí eu vou dar um tópico que nem cabe aqui, mas eu vou só, que como tem alunos aí também, nós estamos tirando do jogador de futebol o brainstorm. O que é um brainstorm? Você reúne 5, 6 pessoas e elas começam a falar. E do que fala um aqui, fala de lá, eu vou pensando e tal. No final, a gente fecha e contextualiza. A pelada é o brainstorm do futebol. É ali que eu me formei nas peladas. Como nós não temos mais a rua, como nós não temos nada, eu ainda ontem sugeri
Eu acho que todo treinamento devia começar com 25 minutos de pelada e sem juiz. Deixa eles resolverem o que vai acontecer entre eles. Em qualquer esporte coletivo tem que ser isso. Pense, arrume, se ajuste nas tomadas de decisões futuras que vocês vão precisar. E nisso eu queria indicar um outro livro, Gestão da Singularidade, do Eduardo Carmelo. Nós, hoje em dia, se nós pegarmos todos que estamos na live, ninguém está usando a mesma camisa. Ninguém está calçando o mesmo sapato ou chinelo, porque nós queremos ser singulares. Acabou aquele negócio do Ford 49, o Ford bigode, que todo mundo tinha, um Ford preto, eu me lembro que meu pai teve. Hoje em dia, não. Você tem a possibilidade até de, pelo computador, pedir o tipo de carro, de acessório que você vai colocar. Você quer ser singular. Então, quando eu falo aqui, e estou falando para as pessoas, eu tenho que, de vez em quando, eu movimento as mãos, porque tem alguns sinestésicos ali, né? De vez em quando eu falo mais alto, porque tem alguns auditivos, né? E eu faço algumas expressões, porque pode ter, né, alguém visual. Então, eu não posso chegar aqui, parar e ficar falando. Se eu chego aqui e fico falando, eu estou falando para os auditivos, né? Se eu chegar aqui e ficar me movimentando muito, pô, os sinestésicos vão gostar, mas os auditivos e visuais vão encher o saco deles. Então, de vez em quando, porque eu tenho que mexer para ajudar essa pessoa a pensar, mas eu tenho que fazer com que termine essa minha apresentação e quem está me ouvindo diga assim, esse cara falou para mim, pô, eu consegui parar e ficar olhando ele o tempo todo. Então, preste atenção, na hora que você for trabalhar com alguém, lembre-se, você tem um grupo, mas nesse grupo você tem... São 20 jogadores? 20 pessoas diferentes, 20 singularidades que você tem que falar para que você termine essa aula e diga assim, eu dei uma aula com fair play, eu fui justo, eu fiz um jogo limpo e foi um jogo produtivo. E para que eu seja sustentável, eu tenho que fazer isso sempre. Eu não posso deixar de passar, né? E como é que eu vou ajudar alguém a querer aprender? Se eu conseguir entrar dentro da alma dele, né? Eu tenho que entrar dentro da alma dele. Em 1982, eu tinha um sheik no meu time, Sheik Mohammed Al-Thani. E esse cara jogava muito bem. E tinham duas coisas, ele era o meio esquerda no meu time, mas ele não produzia aquilo que eu achava que ele podia produzir. Então tinha duas coisas. Ele usava uma cocheira, porque ele teve uma distensão há muito tempo, e aí ele criou uma crença limitante de que aquela cocheira fazia ele jogar. Sem ela, ele não jogava. E ele fazia algumas coisas no campo que eu insistia com ele e mostrava para ele, mas não encaixava. Ele não conseguia encaixar. E eu tinha um massagista brasileiro, Jorginho, e eu disse, Jorginho, você já foi na casa do Sheik, do Mohammed? Ele disse, já fui. Disse, como é que é a casa dele? Renê, um palácio, é grande demais, cara. É mesmo? E como é que é? Renê, ele tem uma sala que tem tudo do Barcelona. Tudo do Barcelona. Tudo. Eu digo, tudo? E qual jogador? Rivaldo. Tudo do Rivaldo está lá. Eu digo, é mesmo, rapaz? Pô, que legal. Próximo jogo, pré-eleição, falei de todo mundo, o que eu queria de cada um. Quando cheguei no nele, eu disse assim, esse jogador aqui, ele jogava com a 10, igual o Rivaldo, eu digo, esse jogador aqui, Mohamed, eu quero me lembrar de um jogador que você parece que tem umas características dele, rapaz. Quem será? Me lembrei. Rapaz, não é que você às vezes tem algumas coisas do Rivaldo? Olha, esse cara levantou, cresceu, ele ficou com 3 metros, quase estourou o teto e abriu o olho para mim. Naquele dia ele fez exatamente tudo o que o Rivaldo fazia, óbvio, guardando todas as proporções, e que eu vinha pedindo e ele não fazia, ele fez. E no outro treino, eu virei para ele e disse assim, me diz uma coisa, você já viu o Rivaldo usando cocheira?
E o Rivaldo já teve distensão. Ele disse, é mesmo? Treinou aquele dia com cocheira, no dia seguinte acabou a cocheira. A crença limitante dele acabou, porque ele tinha o quê? Ele tinha um modelo, né? O modelo e a modelagem. E a gente tem que trabalhar na motivação. Você tem que ir lá dentro da alma do jogador e o que ele quer, o que vai interessar para ele, né? Temos de desenvolver o jogo, já falamos aqui. Ontem participei do painel também, já falei aqui. E aí você entra o seguinte, para trabalhar, vou falar um pouquinho de coaching. O que é coaching, né? Isso aí veio do treinamento militar, né? Os caras pegaram, opa, dá para a gente fazer isso aqui, né? Vamos utilizar isso. E aí, o que o coach faz? São perguntas poderosas que faz você pensar. Eu não decido por você. Eu não executo por você. Eu forço o tempo todo através de perguntas para que você pense, que você construa e você faz. Mas o coach é baseado numa fórmulazinha chamada FARM. F-A-R-M, que é foco, ação, resultados e melhoria contínua. E aí veio um camarada chamado Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, e disse, peraí, para. Eu estou trabalhando com o FARM, né, que é foco, né, ação, resultados e melhoria contínua. Eu quero ser campeão da Libertadores, eu quero ser campeão baiano, eu quero ser campeão dos Jogos Escolares, eu quero ser campeão mundial de judô. Então, eu tenho o meu foco, que é o meu objetivo, meu desejo permanente, eu vou agir, vou treinar com ele, eu vou ter resultados e vou estar preocupado. Mas onde é que está a pessoa nisso? Onde é que eu estou preocupado com o desenvolvimento da pessoa e não só do atleta? E aí esse Martin Seligman assim, peraí, isso aí a gente está pensando, vamos pensar como a gente pode tratar todo mundo? Tratar todo mundo, mas pensando nas pessoas, aí ele cria uma coisa chamada PERMA, que é P-E-R-M-A, que aí isso é de inglês, né? Essa fórmula, que é Positive Emotions, e aí emoções positivas, engajamento, relações positivas, o mean, que é meaning, significado, e o achievement, que é resultados, né? Então, ele se preocupa com as emoções, ele vai se preocupar com a Marta, que lá no Farm você não tem a preocupação com a Marta, você tem a preocupação de você ser um cara focado, tá entrando em ação e ter resultados e melhoria. Ele não. Ele está preocupado com as tuas emoções, porque ele sabe que as tuas emoções vão determinar o teu comportamento, que vão fazer você ter os seus resultados. Então, essa psicologia positiva eu gosto muito. E eu gosto muito aqui de relações positivas. Eu gosto até de contar uma piadinha. Eu sei que nosso tempo está correndo e eu vou correr um pouquinho mais aqui com vocês. O cara foi num barbeiro e cortando o cabelo, o barbeiro disse, final do ano, vai de férias? Vou tirar férias. Já sei. Você vai para Paris e vai para Roma depois. O cara, vou. Já sei. Vai para aquele Ritz Hotel e depois vai ver o Papa ficar nem cotovelando você. Ele vou. E o cara, aquilo é horroroso. Você já foi lá? Não, eu nunca fui, mas eu sei que aquilo é horroroso. Aí o cara foi lá, gostou da França, gostou de Roma. Quando voltou, um mês depois, disse, agora eu vou dar o troco para esse camarada. Sentou lá o cara contando, e aí? Foi à França? Fui para o Ritz. E foi lá no Vaticano? Fui. E nem o cotovelante, disse, não, aconteceu um negócio engraçado. O que foi? O Papa ficou olhando. O Papa olhando para você? Foi. E ele veio caminhando para você? Foi. E aí falou comigo, o Papa falou contigo? O que o Papa falou? Ele disse, cabelinho mal cortado, hein? Pô, tem que dar uma pancada num camarada. Fuja daqueles caras que o tempo todo para você não vai conseguir, você não vai dar certo, você vai criando crenças, né? Eu tinha um coach que toda vez que ele começava a ganhar dinheiro, ele começava a perder dinheiro. E aí ele veio, começamos a trabalhar com ele e eu comecei a entender, vai perguntando, faz, trabalha as emoções dele, as crenças. O seguinte, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu. Então, toda vez que ele estava ganhando dinheiro, ele se sentia um pecador que não entrar no céu. Ele fazia inconscientemente uma bobagem e perdia o dinheiro. Então, tem que trabalhar com isso no seu jogador. Renê, o que eu preciso para ser o cara que vai ajudar as pessoas? Agora vamos falar
de você que está me ouvindo. Falamos da pessoinha que precisa ajudar. Primeira coisa, autoconhecimento, cara. Vá se avaliar, né? Tem algumas ferramentas que você pode, por exemplo, o Inermetrics, você tem uma ferramenta que ele vai dizer o que você faz, por que você faz, como você faz e por que você faz. Então você se avalia para saber quem é você. Porque como é que eu posso ajudar alguém se eu não sei quem eu sou? Como é que eu vou levar alguém para algum lugar sem eu saber o que eu sou? Tá? Na Arte da Guerra, e aconselho esse livro também, do Sun Tzu, né? Ele diz o seguinte: se eu não me conheço e eu não conheço o meu adversário, se eu não me conheço e não conheço o meu adversário, eu posso ganhar até algumas batalhas. Agora, o resultado ninguém sabe. Agora, se eu me conheço e não conheço o adversário, eu vou ganhar até algumas batalhas, mas provavelmente eu vou perder a guerra. E se eu me conheço e conheço o meu adversário, talvez eu perca algumas batalhas, mas com certeza eu vou ganhar a guerra. Então, se conheça, se analisa, saiba quem você é, porque se você não souber quem você é, você não pode ajudar os outros, porque você está precisando de ajuda. Então, cuide disso. E aí, para você fazer um jogo limpo, tem alguns pontos aqui que eu queria dar para você. Liderança. Fundamental que você seja líder. Ah, o líder nasce pronto. Não nasce, não. Você pode se fazer um líder. Há treinamentos para isso. Autoconfiança. Né? Autoconfiança vai depender de quê? De você ter um chá bem feito. E o que é o chá? Conhecimento, habilidade e atitude. Se você tiver isso, eu conheço muito camarada que tem muito conhecimento, tem habilidade, mas é fracassado, porque não tira a bunda da cadeira. Tá? Tem a disciplina, solução de problemas, sabe como gerenciar e solucionar, ao controle emocional, é preciso que você tenha, entusiasta e motivado, flexibilidade, tolerância, comunicação eficaz. O Rubem Alves, no livro Pérola Feliz não produz, ostra feliz não produz pérola, do Rubem Alves. Excelente. Ele fala que na comunicação, por que a música é legal? Né? Porque ela tem alguma coisa que penetra em você. As palavras, às vezes, são duras. Então, por isso, você tem que saber como se comunicar para abrir essa alma. Tá? E ponto sustentável. Eu quero deixar uma mensagem rápida, porque eu estou 13 minutos aí, né? Falei pra caramba. Eu queria que você visse essas perguntas. Quem tiver uma caneta, anota aí rapidinho para te ajudar. Como quero realmente me sentir agora? Como é que você gostaria de se sentir agora? Tá? Em que teria de acreditar para me sentir do jeito que venho me sentindo? Uma coisa é como eu quero ser agora, uma coisa é como eu sou agora. O que eu tenho acreditado? O que tem te incomodado que você é do jeito que você é e você está querendo mudar? Se você não quer mudar, fica como está. O que eu estou disposto a fazer para criar uma solução e lidar com isso agora mesmo? Como eu sou, como eu quero ser, como eu sou e o que eu estou disposto a fazer para chegar aonde eu quero ter. Tá? Eu estou na Bahia, mas eu quero estar em Nova York. Eu estou em Nova York, eu quero estar na Bahia. Então, é aonde eu quero estar, aonde eu estou e o que eu preciso fazer e o que eu posso aprender ao entender isso aqui e decidir fazer alguma coisa. E aí eu tenho absoluta certeza que se você fizer esses passos, você pode viver com fair play e proporcionar esse fair play para os outros, né? Que essa é a missão da gente, fazer com que os outros sejam felizes e você ter respeito por você mesmo e pelos outros. Acho que falei muito, cara, estourei o tempo aí, ó. Faltam 12 minutos. Não, tá maravilhoso, professor. Pode ficar muito tranquilo, que eu acho que o espaço é seu mesmo. Temos que aproveitar o máximo. E, assim, a gente já agradece muitíssimo suas palavras, fazer apenas algumas síntese, alguns comentários, porque, de fato, é riquíssimo. Vários elementos que você traz. Eu sugiro, inclusive, que as pessoas, depois a gente vai compartilhar no YouTube, vai seguindo as orientações dos livros, as indicações, que eu acho que isso vai fortalecendo conceitualmente o ser humano
e a gente vai precisar muito disso, né? Então, estamos vivendo num momento, atravessando um momento bem complexo, e a gente precisa sair forte desse momento, e o que o senhor está propondo e está trazendo aqui de diálogo e pensamento vai ajudar bastante. Alguns comentários só, essa questão da sensibilidade. Eu acho que o jogar com fair play, o entender o contexto, entender tua fala, passa muito pela questão da sensibilidade. Fomos educados por muito tempo de um pensamento cartesiano, muito engessado, as gavetas do conhecimento, as coisas muito separadas, fragmentadas, e a gente não consegue fazer uma unidade de pensamento. E aí a gente tem que lutar um pouco com essa história que prejudica ou coloca o ser humano dentro de uma forma, e a gente tem várias formas, né? Então é algo que você contribui muito quando você fala de sensibilidade e de educar almas, né? A gente precisa educar almas. E começando pela nossa. Educadores de almas, precisa. E isso é jogar com fair play, isso é viver com fair play, e isso é viver com fair play sustentável, né? Que foi o acréscimo que você colocou. A outro ponto é que eu queria fazer um comentário. Eu trabalho em um projeto aqui e a gente tem um momento do Baba Raiz, né? Tem até alguns professores aqui. Eu lembro que eu fui participar desse Baba Raiz, né? Eu estava substituindo um professor e tal na atividade, e aí eu fui direcionar o treino. Eu falei, não, olha, eu vou fazer aqui os primeiros 10 minutos e tal. Os meninos olhando para mim assim, não, vai ter o Baba Raiz, mas no primeiro momento os professores, eles continuaram olhando para mim. Não, professor, deixa eu te explicar. É Baba Raiz. Baba Raiz o professor não faz nada. Então, aí eu, não, professor, não pode. Hoje é sexta-feira, é dia do Baba Raiz. Aí eu fui engraçado, porque assim, eu estava dentro do contexto, mas eu queria só trazer um elemento, e eles brigaram pelo espaço. E aí, eram 22 alunos numa quadra. Aí eles falaram assim, vamos dividir aqui, professor, 11 para cada lado. Eu digo, não, gente, forma 3 aqui, times. Aí eles, não, professor, são 11 para cada lado. Eu falei, mas na quadra vai embolar. Ele, não embola não, a gente vai fazer aqui, tá tudo certo, tá tudo certo. E a gente sempre faz descalço. Aí eles tiraram a chuteira, aí tem uns pais lá fora, não, você vai machucar o dedo, porque a bola é pesada. Aí os meninos, não, pai, fica quieto, que a gente sabe, já está acostumado. E aí eles desenvolveram 1 hora de aula. Eu parei, sentei na arquibancada e fiquei extasiado, fiquei muito feliz. Isso tem um certo tempo, e a gente implementou isso, e casa muito bem com o que você está dizendo. Assim. Sistematiza depois, por exemplo, no clube faz os 25 minutos, depois sistematiza, não tem problema nenhum. Mas deixa ele fazer o brainstorm deles, que é a pelada, pô. A tempestade de ideias, e é o processo criativo vem disso. Isso. E eu acho que a intencionalidade pedagógica do professor cabe também nesse momento. Às vezes a gente fica achando que ser professor é interferir o tempo todo. Ao contrário, a gente robotiza, desgasta, mata o lúdico, e futebol e qualquer outro esporte é jogo. Se você não trabalha o cognitivo dele. Você não trabalha o cognitivo dele. E ele fica tranquilo. Fizemos tudo que o treinador quis, perdemos de 4-0, graças a Deus, é o que ele vai falar. Deixa eu só mencionar, cortando, o pessoal da Secretaria Nacional de Futebol, acompanhando aqui do Ronaldo Lima, o secretário que faz um trabalho brilhante para ajudar o futebol. E estamos aqui, o Val Ramos. Um abraço, Val. Pode mandar os abraços aí, professor, que eu sei que tem muita gente aí. De repente, essa interação é bacana. Mas eu concluí. Na verdade, eu queria dizer que esses aspectos aí que você traz dos elementos, as pessoas que estão se formando, estudando, tentando entender um pouco da lógica desse futebol atual, que é um futebol que mudou em termos de níveis de processo científico, de entendimento, mas os seres humanos, eles são os mesmos. Eles precisam... do futebol é que nós jogávamos no Maracanã, por exemplo, 120 por 75, e agora nós jogamos por 105, né? E quando jogava 120, você corria 4 quilômetros por partida. Agora você corre de 8 a 10 e joga num espaço de 105 por 75. Então o jogo agora ficou mais do que nunca fragmentado em pedaços. Quando faz campos pequenos, é preciso que as pessoas entendam que não é botar um campo pequeno de qualquer jeito. Não, vamos fazer um campo pequeno agora como se fosse o lado esquerdo. Como é que a gente trabalha aqui? Vamos fazer no meio, porque o jogo é o somatório desses campos pequenos que vai chegar lá no gol adversário usando o campo todo. Perfeito. Professor, fico muito à vontade, se você quiser contribuir com mais algum elemento, algum ponto que você não tenha colocado ainda. Em nome aqui do programa, né? A gente já vai agradecendo. Essa sua participação foi riquíssima. A gente amanhã tem um João Batista Freire, 10 horas da manhã, e tem à tarde
E tarde o Juan Pablo Greco, né? Semana que vem tem o Israel Teodo, tem um pessoal aí Nossa, que tem. E aí a muito gente está boa a junto nessa. seleção. Ensinar É, futebol, não somente futebol, pô. Mais do que futebol. Olha, o Locke Felipe, sobre o fair play inicial, professor, é isso mesmo, cara. Deixa o jogador entender o que está acontecendo. Ele é responsável. Eu digo sempre nos meus times, quando eu vejo no intervalo um jogador meu dizendo assim: vamos para o vestiário para ver o que o professor tem a dizer desse jogo, e ele não fala nada do jogo, eu não aceito. Ele tem que saber, o time não fez a transição, não recompôs, não triangulou, o time não está compacto, não está saindo junto, não está pegando espaço. Ele tem que saber, ele é jogador, ele está ali, faz a leitura e fala em alguma coisa. perfeito. Tem uma turma aí fazendo Uhum. algumas perguntas aí, à medida do possível, eu já sinalizei algumas coisas aqui. Ver se a gente consegue achar alguma aí que não, que a gente, por acaso, possa interagir com ela. Olha, eu vou, Tem eu uma. vou, eu vou te dizer o seguinte: vai cair em 5 minutos. Se você quiser fazer mais Isso. 20 minutos depois, eu não tenho problema, não. Porque hoje eu tirei o dia para vocês aqui. Eu estou vendo tanta gente aqui. A didática de René, de encher a seleção jamaicana masculina, o Mundial, sem falar da seleção brasileira feminina que levou a prata em Atenas. A gente pode falar um pouquinho sobre isso também, como é que foi, Vamos porque aí falar. vai entrar Professor, em cultura, né? Uhum. professor, a gente faz esse tempo de 1 hora para o processo de organização, mas a Uhum. gente entende que o conhecimento ele é dinâmico e a gente não pode perder essa oportunidade. Se cair, a gente encerra e volta de novo. Fique muito à vontade aí. Tranquilo para mim. Grande Renê, forte abraço. Coach Eduardo Guerra, grande Robson, grande Janderson, prazer em rever-te, parabéns pela brilhante jornada. Está falando aqui o Banché. Mestre Renê, professor Israel, lhe envia um grande abraço. A Ada no PF. Olha, o que eu adoro de Viçosa é esse sentimento de incômodo que lá eles têm. Eles estão procurando sempre alguma coisa. Quem puder, faça os cursos de Viçosa. Eu, todo ano, quando posso, vou lá dar uma palestra. Aí você pensa que eu vou lá, dou a palestra e ir embora? Nada. Eu fico todos os dias e assisto todas as palestras. Lá e na Universidade Federal de Minas com o Varley também. Sensacional. Janderson, você, fera, grande, Renê, o secretário Ronaldo Lima te manda abraço. Obrigado, Val Ramos. Ronaldo faz um trabalho fantástico. Amanda, abraço. Janderson vai estudar. Coach, vai estudar, coach? Já estou vendo. Dizendo que você vai fazer o coaching. Uma diferença. Coaching é todo o processo, né? E o coach é o que aplica esse processo e o coach é quem recebe o processo. Tá? Mas eu faço mentoria. Porque a mentoria você pode falar mais sobre o que você já fez. Todo esse pensamento positivo, esse cuidado com o que você pensa é também importante para a formação do nosso atleta. O treinador que pensa pequeno vai estimular os seus atletas, não tenha dúvida. O fair play que o Janderson acabou de colocar aí, eu coloco também, é o seguinte: só é fair play se você for justo. O que eu penso e que eu quero. Tá? Eu penso pequeno e quero que ele faça grande. Esqueça, porque você não vai conseguir abrir a alma dele, porque não tem fair play aí, é uma coisa falando de outra. Boa, mestre Simões falou e disse pensar, decidir, executar. É isso aí. Ney, personal 5. Chuva de ideias, legal. Tempestade de ideias. Que legal, gostei dessa aí, Janinha Rodrigues. Tempestade de ideias. Olha, Janderson, legal mesmo essa. Como você vê a associação da tomada de decisão e da execução técnicas dos treinamentos de alto rendimento. Tem que estimular o tempo todo. Você tem que criar. Eu detesto rotina e eu acho que a rotina é como se você pegasse um peso de 5 quilos e ficasse todo dia fazendo. Sabe o que vai acontecer? Você não vai hipertrofiar a tua musculatura nunca. E o cérebro, é preciso que você não deixe ele entrar em distrofia. Você tem que hipertrofiar. Como é que faz isso? Sempre criando alguma coisa para que o cognitivo dele trabalhe. Eu estou usando a mesma camiseta que você, Rerê. Eu ou o Wanderson? Vinícius Crivellaro. Toda regra tem exceção e toda unanimidade é burra, dizia Nelson Rodrigues.
Professor, segura um Vai. pouquinho que entramos aí na contagem regressiva do Vamos Instagram. lá. Ó, espero todo Vamos mundo encerrar aí. e a gente volta. Hein? Vamos voltar, hein? Vamos voltar. Vamos voltar todo mundo aí. Até já. Olá pessoal, meu nome é Jaderson Barbosa, coordenador do programa Encaminhar Ação Cidadã, coordenador também do grupo de pesquisa Futicom, representando neste momento aqui também a Associação FSA Esporte e Cultura, na realização desse grande evento chamado Conhecimento Solidário. Em tempos de isolamento social, possibilidade de socializar aí conhecimentos na área da educação física e do esporte, com professores renomados do Brasil. Teremos também a possibilidade aí de professor convidado, né? Professor Ricardo Torres, da Noruega, vai estar com a gente na semana 2 do evento, além de outros palestrantes como Israel Teudo, professor Wellington Araújo, professor Gilmar, que são professores aqui da Universidade Estadual de Feira, e então tem muita coisa boa para acontecer ainda. Se vocês quiserem acompanhar a programação inteira da semana 2, entre no site www.pacufes.com.br. E não esqueça, gente, também é uma live solidária e a gente precisa arrecadar recursos financeiros para que possamos doar a entidades aqui carentes da cidade de Feira de Santana e também máscaras de proteção. É um momento difícil, tem aí uma crise sendo estabelecida econômica e, por consequência, uma crise social. E a gente também está tentando usar essa live para poder ajudar dessa maneira. Por isso também a parceria da Associação FSA com o PEAC. Vamos de imediato chamar o professor Renê. Nós estávamos aí no momento final da live, ele estava interagindo com as questões, com as perguntas e fazendo aí o momento final, né, do nosso encontro. E vamos então chamar o professor Renê. Se alguém tiver alguma questão, já pode ir colocando, caminhando aí para as considerações para o momento final do nosso encontro. Reforçando, gente, amanhã 10 horas o professor João Batista Freire e às 16 horas o professor Pablo Juan Greco. Estamos novamente aqui no ar com o professor Renê. Fiz a introdução, professor, da queda da live no Instagram em 1 hora, explicando aí para as pessoas que talvez não estejam acostumadas e também dando tempo para que as pessoas possam retornar para a nossa live, que está tendo uma audiência muito grande. Uma iniciação esportiva, qual idade? Podemos ensinar posicionamento? Qual idade para começar, professor? Deixa ele ser criança. Primeira coisa, eu acho o seguinte, aqui no Rio de Janeiro nós temos campeonatos sub-7. O cara não sabe limpar a bunda direitinho quando vai ao banheiro, mas já tem campeonato. E os pais brigando na arquibancada, uma gazarra danada, e o moleque com 7 anos tendo que ser profissional. Não tem amadurecimento para isso. O ganhar e perder é o que vai fazer com que... Lembra do cachorrinho e do clube? Agora, se ele só tem que ganhar quando ele entra numa competição dessa, em que o pai briga com todo mundo, ele só pode ganhar. Perder, ele é um derrotado e vai crescer com essa crença limitante aí, porque nem todos ganham, só vai ganhar um. Né? Então, o filho meu, o grande problema, eu colocaria com 11, 12 anos. O grande problema dessas competições, além dessa questão que envolve o grau de cobrança e exigência que existe de uma maneira geral, é o pior consequência, que é o abandono precoce do esporte. Quantas crianças abandonam, param de jogar, porque o esporte... Uhum. O meu afilhado é o preparador físico da Sub-20 do Flamengo e foi campeão mundial com o Guilherme. Ele era o preparador físico. É o André Peixoto, Arthur Peixoto, André é o irmão. E ele jogava muito bem. Só que o pai botou no colégio, no futebol de salão, no campo, tudo. Quando chegou com 13 anos, ele já estava no Sub-14 do Flamengo, era titular, e disse, não quero mais. Parou. Quando chegou aos 20 anos, ele veio para mim, pô, tio, eu queria jogar. Eu digo, agora passou teu tempo, filho. 20 vai ser muito difícil você recuperar esses 7 anos que você tem daqueles seus amigos. Vai fazer alguma coisa. Aí ele foi fazer educação física e acabou se tornando preparador físico, está consagrado agora, tá muito bem. E esse é um conselho que eu dou para todo mundo que quer entrar no mundo do futebol. O futebol é um grande edifício. Lá na cobertura, com jacuzzi, piscina, sauna, são jogadores. Né? No andar de baixo vem o treinador e nos outros andares vem todo mundo. Eu digo sempre o seguinte, eu quero estar num andar de futebol.
Eu não sei onde é que eu vou estar, mas eu vou estar no andar. Então, o que ele está no andar? Você pode ser fisioterapeuta, pode ser um massagista, você pode ser Analista de desempenho. o analista de desempenho, o preparador físico. Hoje em dia é multidisciplinar o futebol. Acabou aquele negócio de que o treinador é que sabe tudo, manda tudo, e só ele. Não, hoje em dia é um negócio que tem muita vaga. Muito legal. Em Portugal, a partir dos 5 anos, está falando do Felipe Alves aqui, ó. Que louco. Excelente palestra, parabéns. Você acha que se o Neymar tivesse sido uma boa formação, poderia chegar ao ser melhor do mundo? Você vê potencial algum jogador brasileiro para alcançar esse prêmio? Neymar. Neymar tem potencial para ser o primeiro. Uma coisa importante, e eu trabalho com um grupo de mães de jogadores, filhos do futebol. Eu incentivei a Rosana, que eu conheço bem, a escrever esse livro por umas coisas que ela me mandou, eu fui ajustando com ela, saiu o primeiro livro, já saiu o segundo. O que eu falo para elas é o seguinte: não deixe o filho de vocês perderem a sensibilidade do que é ser provido, porque uma criança tem nos pais a imagem de provedores. Eles provêm para mim o que eu necessito. Aí acontece que aos 10, 12, 13, 14 anos, ele passa a ganhar dinheiro, e muito dinheiro. Os pais, às vezes, até param de trabalhar e ele passa a sustentar. Ele passa a ser o provedor. E eu digo sempre para eles, mesmo que isso aconteça, porque tem uma mãe no Rio de Janeiro que ela largou tudo, foi acompanhar o filho, e é o filho que banca tudo. Eu disse, você tem que ficar com o dinheiro. Não, mas eu fico, legal. E se ele quiser um tênis, aí ele vem e me pede, eu dou o dinheiro. E se ele quiser uma camisa, ele me vem, me pede, dá o dinheiro. Então quem controla é ele. Ele compra tudo que ele quer? Não. Dê uma mesadinha para ele. Por que isso? E aí eu vou falar isso porque eu quero entrar no Neymar. Por que eu vou falar isso? É preciso que a criança, o menino, o adolescente, ele saiba a diferença entre preço e valor. Preço é o que eu pago. Tá ali, custa R$1.000 um tênis. Tum, R$1.000. Qual é o valor de R$1.000? Se ele não souber, o valor de R$1.000 é o seguinte: eu tenho a minha mesadinha e eu vou durante 3 meses deixar de ir ao cinema, deixar de comprar aquele hambúrguer, deixar de fazer alguma coisa, eu vou fazer um sacrifício. O valor de alguma coisa está conectado a sacrifício. E aonde eu acho que o problema involuntário, que me dizem, todos me falam, que o Neymar é uma ótima pessoa, um bom companheiro, um bom parceiro, todos que lidam com ele falam isso. É porque ele não teve nunca isso. Aos 10 anos ele já tinha contrato, ele já era contratado. Ele já ganhava mais do que o pai dele. Aos 12 ele ganhava mais, aos 14, aí ele se tornou bilionário. Então, ele nunca teve. Eu agora, em setembro, eu fiz uma viagem à França, que eu faço de 7 anos, eu vou para um país ou um continente. E dessa vez eu escolhi a França por ser o campeão do mundo. E eu estive com o Leonardo. Leonardo é o gerente do Paris Saint-Germain, clube do Neymar. E eu conversando com ele, eu falei, o Leonardo foi meu capitão na seleção sub-20. Primeira vez que ele foi para a seleção, fui eu que convoquei ele. E eu disse, olha, é a chance do Neymar dele voltar e ser o número 1 do mundo, porque ele ganhou um não seu. Pela primeira vez, alguém disse não para o Neymar. Ah, eu vou para o Paris Saint-Germain, e acabou. Ele tinha dito isso. E não foi. E o que ele está jogando agora é uma enormidade. Os últimos jogos dele, porque ele é demais, ele é super diferenciado. Eu comparo ele no mesmo nível do Ronaldinho Gaúcho, um artista da bola. Um artista da bola. Então ele tem condições de ser o número 1. Tomara que ele volte para o Barcelona, porque o Barcelona enquadra os jogadores. Nós tivemos 2 jogadores que foram número 1 do mundo e o Barcelona mandou os 2 embora. E disse, aqui vocês não mandam. Aqui tem regras, aqui tem protocolos, aqui tem procedimento, tem normas. Se vocês não seguirem, rua. E mandou os 2, número 1 do mundo. Eram os 2. Então, eu acho que vai ser bom para ele. Só enquanto você está olhando as perguntas aí, eu vou fazer só um comentário sobre a questão do Neymar, essa questão que envolve, na verdade, o futebol como um todo. A gente sabe que existe um mundo imaginário em volta do futebol e muitas
poucas pessoas, na verdade, conhecem profundamente toda essa trajetória do que acontece desde o processo de formação até um atleta chegar em alto nível e viver do futebol. A gente sabe que percentualmente são poucos. E aí o que acontece? Eu não sei se você já ouviu falar sobre educação sistêmica. Ela, na verdade, não é uma metodologia, né? É uma pedagogia, está mais envolvido com a questão, mais um conceito. E aí o que acontece? Quando as pessoas não ocupam seus espaços socialmente ali convencionados ou determinados, é que ocorre o risco. Então, por exemplo, estou dando um exemplo aqui. Talvez a competição para os meninos de 5 anos de idade, 7, 9, eles possam acontecer. Porque eles competem no jogo de pega-pega, eles competem no jogo de gude. Há uma competição ali, mas é uma lógica interna. É uma lógica interna. Quando a gente faz essas competições e gera todo esse ambiente externo de pressão de pai, de treinador, de metodologia de jogo e tal, a gente mata o processo criativo e mata o jogo na sua origem, que é a regulação interna dessa atividade. Então, exatamente, o menino não pode parar para jogar a hora que quiser, ele não pode driblar, ele não pode isso, ele não pode aquilo, porque tem um monte de coisa. E o principal é mais grave. Ele tem que ganhar aquele jogo de qualquer jeito, porque o pai, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Nas metodologias do trabalho que a gente desenvolve, eu sempre tenho uma reunião de pais e pergunto e falo para os pais o seguinte: olha, vocês já perguntaram aos filhos de vocês, depois de um treino, se ele tirou a bola, se ele deu assistência, se ele cuidou do colega que caiu, se ele pediu desculpa pelo erro? A pergunta do pai quando acaba o treino é: fez gol? Isso. E aí você passa para a criança uma informação que o jogo de futebol é se eu fizer gol ou se eu ganhar o jogo. Aí o que acontece? Todo mundo começa achando que todo mundo vai ser Neymar, começa a cobrar essa carga para o menino o tempo inteiro, para a menina, quem estiver jogando e sendo pressionado. O futebol virou um grande negócio e todo mundo acha que esse é o caminho. Aí o pai começa, ou a mãe, a sair do lugar do papel social de educador, de pai, de referência, e começa a querer ser treinador, começa a querer ser empresário, começa a querer ser tudo da criança, menos o pai. A criança olha para a arquibancada e quer ver a figura do pai, da mãe. Ele não quer ver lá uma figura do treinador. Ele olha para o treinador, por mais que a gente seja carinhoso com os nossos alunos, mas nós somos treinadores, nós somos professores, nós somos educadores e temos nosso papel. Quando a gente começa a confundir também e achar que a gente é pai e tal, lógico que eu estou falando aqui de uma maneira geral. A gente sabe que tem momentos, situações muito carentes, que as crianças realmente não têm referência paterna nem materna, e às vezes o professor vai ser a referência para isso, e a gente tem que estar preparado também, dependendo do espaço que está. Mas eu queria só fazer esse comentário aí. Mas vamos lá para as perguntas e a gente caminhar para o momento final da live. A especialização precoce é algo que precisa ser realmente discutido. Sabe qual é a diferença? Você tem a coordenação geral e a coordenação específica. Quando você faz a especialização precoce, você não trabalha a coordenação geral, você já vai na específica, né? Coordenação de uma cortada, de um saque, é alguma coisa. Mas aí você não sabe fazer um polichinelo. E você tem que praticar tudo. O que acontece, né, nos esportes em grandes países de primeiro mundo, embora a China tenha resultado, eu não posso considerar aquilo perfeito, porque eles pegam as criancinhas e já colocam na especialização. Deixa ele correr, saltar, pular, trepar. É o conceito da educação física. Chuta com o pé, pega com a mão, rola, dá cambalhota, faz tudo isso. Depois, quando ele tiver 10, 11 anos, aí, bom, esse moleque agora é bom de atletismo, ele é bom de voleibol. Eu fiz uma live com o Nauber, e aí ele disse o seguinte, que o voleibol só começou a melhorar quando os jogadores do basquete, grandes pra cacete, foram jogar voleibol. Aí subiu a altura, a defesa ficou maravilhosa, porque o nego só queria, dava medalha no peito dos outros, não queria defender. Quando nós encaixamos isso, né? Então, jogadores vindo do basquetebol. Então, eu acho que essa especialização, com 5 anos, ele já vai ser jogador de futebol, isso, na minha lógica, isso é criminoso. Isso devia ser proibido, né? Verdade. É criminoso isso. Deixa ele ter esse... Por que o jogador de futebol está de férias e vai jogar tanta pelada? E todo mundo recrimina eles. Porque eles querem ter o gosto de jogar irresponsavelmente. Esse fato de você ser irresponsável naquele momento é que vai dar aquilo que nós falamos, o brainstorm do futebol e a alegria que ele vai ter. Se você não tiver alegria no que você faz, tá morto, né? Tem que jogar por alegria. Aqui, Jorge Jesus, professor. Perguntando sobre Jorge Jesus.
O Como é que foi? O que ele perguntou? O Ellison está perguntando aí, fale um pouco sobre o Jorge Jesus e a contribuição que ele deu ao futebol brasileiro aí, tem dado. Eu acho que ele e o Flamengo. Eu tenho uma frase que eu uso sempre e digo o seguinte: de um contexto, quem tira um texto arruma um pretexto. Então, o contexto é o clube de futebol. E os textos, diretoria, política, parte financeira, instalações, comissão técnica, treinador, jogadores e torcida. Esse é o contexto. Todos esses são textos. Então, se o Vasco da Gama me perguntaram se o Ramon vai dar certo, eu disse, vamos ver o contexto do Vasco. Né? Política, Deus me livre, uma briga que não acaba mais. Parte financeira destruída, instalações terríveis para treinamento, para tudo. Né? Salário dos jogadores. Né? Treinador, chegando agora, salário dos jogadores, equipe, torcida revoltada, uma granada sem pino, explode. Então, o texto, que é o treinador, nesse contexto aqui, qual é a influência que ele pode ter? Muito pequena. Vai fazer mágica? Como? Não faz. Aí pega o contexto do Flamengo, todo perfeito. Entrou um texto ali, que é o treinador, com boas ideias, e ele só ia dar certo ali no Flamengo. Ele só ia dar certo no Flamengo, porque tinha toda a estrutura para pegar as ideias dele, né, e colocar tudo ali. Então, esse texto está muito bom ali e a gente tem que arrumar o contexto todo. O Flamengo está de parabéns. Agora, me preocupa. Por que me preocupa? Imagine daqui a 1 ano, 2 anos, eleição do Flamengo, ganha a oposição. A oposição vai querer fazer tudo diferente. E aí? Será que nós vamos ter tudo organizadinho como temos agora? Isso. Então, o presidente que entra lá, ele começa. Daí o meu empenho em fazer com que apareçam os clubes empresas. Clube empresa não é o que teve no Figueirense. O Figueirense, ele arrendou o futebol para uma pessoa e essa pessoa, se fosse consultar o CPF dela, ia ver que não tinha nada para estar lá no Figueirense. Então, isso não é clube empresa. Clube empresa é o que nós temos na Europa. Pouquíssimos clubes na Europa não são empresa. Real Madrid, Barcelona, acho que são 3. Tem mais um agora que eu estou esquecendo. O resto é tudo clube empresa. Ah, vai acabar com a torcida? Claro que não. Ah, os clubes vão falir? Não, vão falir agora. Desse modelo que nós temos, vai ter muito clube falindo. No empresa, não, porque é o dinheiro do cara e ele vende para outro. E a paixão pelo Flamengo, pelo Botafogo, pelo Vasco, pelo Atlético Mineiro, Cruzeiro. Olha o Cruzeiro. Né? Inimaginável a situação que está no Cruzeiro. Não sei o que vai ser no Cruzeiro agora, não. Com essa grande crise que nós vamos viver agora, pós-Covid-19, eu não sei o que vai ser do Cruzeiro. Porque o rombo, o buraco lá é muito grande. E agora eu não sei se o cara do supermercado vai querer botar dinheiro lá, né? Que a gente não sabe o que vem pela frente. Vai ter que se reconstruir, vai ter que ter uma trajetória realmente de reconstrução. E falando sobre isso, professor, assim, já comentando aí para a gente chegar nas considerações finais, faz um pouco da análise do momento que nós estamos vivendo. Você trouxe muitas contribuições para esse momento, inclusive as pessoas no início da live falaram isso. Que bom te ouvir nessa noite, muita gente falando sobre isso. Você falou de aspectos de atitude, de positividade, de cuidados que a gente tem que ter. Eu acho que ajuda muito o momento que nós estamos vivendo, mas é real, ele é o momento real. E vai provocar uma necessidade de desconstrução daquilo que estava aí posto, né? De uma maneira geral. A forma como a gente vive, a transição ecológica, a transição digital, a transição das escolas, os seres humanos vão ter que se reinventar. O Edgar Morin sempre falou isso nos 7 saberes necessários à educação de futuro, que não chegou a ser implementado nas escolas francesas, mas tinha um saber lá que ele falava do ecocidadania, da identidade terrena. Nós temos que entender que nós somos seres humanos com destino comum. E isso é difícil no mundo capitalista, da forma como as pessoas encaram as relações humanas e as coisas do dia a dia. Mas, enfim, professor, faça suas considerações sobre isso e também suas considerações finais para a gente aí caminhar para o momento final dessa live. E, lógico, sem correr, né? Bem tranquilo, porque nós temos tempo. Grande abraço aí, vamos lá. Um prazer grande estar com vocês. Eu acho que esse momento é um momento extremamente fértil. Por quê?
nós estamos tendo tempo para olhar para nós mesmos. Então, isso é importante, né? Eu escrevi um texto que eu até te mandei e disse, se não fosse o Covid, eu não escreveria esse texto, porque eu não falei da minha amada bola de futebol, eu falei do meu querido inimigo número 1, que é o Covid. E falei de políticos, falei de políticas, né? Porque política é uma coisa e políticas são outras. Nós não temos políticas de saúde nesse país, precisamos ter. Nós estamos usando a saúde como uma política para alcançar alguma coisa, se é derrubar ou acender, não sei, né? Nós estamos usando tudo isso, causando... Eu não tenho esse tipo de histeria. Eu acho que temos que ter cuidado, sim, com as pessoas. Meu pai tem 96 anos, eu não o vejo há 40 dias. Minha sogra tem 94 anos, nossa família não vê nossa sogra há 40 dias. Minha esposa teve um câncer de seio há 5 anos, estamos tendo todos os cuidados, né? Eu, quando fui diagnosticado com a possibilidade e fiz o teste, eu me isolei completamente no quarto. Isso tem que ser feito. Agora, eu já não tenho mais nada, eu sou um exterminador de vírus, eu posso sair por aí. As pessoas jovens, não se tem um caso de atleta de alto nível que foi internado por causa do Covid-19. Teve um. Esse é um vírus de pessoas com morbidades e pessoas acima de 65 anos. Foi o que aconteceu na Itália. E eu não sei... Eu tenho minha dúvida. Por que eu tenho dúvida? Todos nós temos dúvida. Nós nunca vivemos isso. Nós nunca vivemos isso. Quem é que está certo? Quem está errado? Agora, eu tenho o direito de ouvir várias correntes e me posicionar, porque eu sou um ser pensante e eles estão me levando a pensar quando eu escuto os dois lados. Quando eu fico só de um lado, eu não sou um pensante, eu sou um seguidor, eu sou um súdito. E eu não quero ser um súdito, eu quero ser um pensante em que eu comando, né? O Dom Helder Câmara, o antigo arcebispo de Olinda, ele dizia: quem discorda de mim não é meu inimigo, me completa, né? Ele pode me ajudar a retificar ou ratificar o que eu pensava. Então, tenham calma. Esse vírus não é para pessoas saudáveis. Pessoas saudáveis não têm que temer esse vírus. Aonde é que vem a minha preocupação? Da gente estar estendendo muito tempo, entrar no inverno. Entrando no inverno, vai ser tudo muito mais difícil. Chegando finalzinho de maio, início de junho, aí fica mais difícil. Porque aí a gente começa a entrar na época do HN1, da influenza, e aí juntou os dois, o Covid vai fazer a festa. Então, deixa como fazer? Não sei te dizer como fazer. Agora, que nós devíamos começar a soltar um pouquinho, deixa as pessoas pegarem, deixa as pessoas disseminarem entre si. Cuidado com os velhos, cuidado quem tem doença, vai tendo cuidado. E nós pessoas saudáveis, embora eu fosse do grupo de risco, né? Eu agora tenho que ter cuidado com as minhas mãos, está sempre higienizada, porque eu pego o vírus e posso passar com as mãos. Pela boca eu não passo mais, porque agora ele entra e eu extermino ele, porque eu já criei anticorpos. E a gente tem que pensar o que está acontecendo, né? Não ficar nesse do fla-flu. Não, eu não sou fla-flu. Pô, eu quero fair play, eu quero ser justo e eu quero fazer. E que vocês possam ter uma noite espetacular. Quero te parabenizar. O nível das lives tem sido excepcionais. O número de pessoas, nós chegamos a ter 102 marquinhas ali. Isso quer dizer que nós vamos a quase 2.000 pessoas assistindo essa live. É um número significativo. Parabéns por isso. Parabéns aos outros que virão. Ouçam, só tem pessoas sensacionais que terão muita coisa para contribuir com vocês. Pessoal, a gente está oficialmente encerrando esse momento com o professor René Simões, em nome da Universidade Estadual de Feira de Santana, do Programa Encaminhar Ação Cidadã, do FUTECOM, do qual o professor René é colaborador. Agradecemos muitíssimo a presença, professor, das suas contribuições, para além das questões técnicas, científicas, as questões humanas, tudo muito bem articulado, muito bem posto. Isso nos ajuda, nos fortalece, sem dúvida nenhuma. É uma maneira de estarmos distantes, nos conectados numa luta comum, em prol de uma humanidade melhor. Vivamos com fair play,
é sustentável. Sustentável. Isso aí. Um abraço. Muito obrigado. Tchau, Boa noite, gente. professor. Tchau. Deus abençoe. Valeu demais. Tivemos aqui, gente, um encontro com o professor René Simões, realmente uma figura humana sensacional, mas eu queria deixar vocês e relembrar que nós estamos no momento também de arrecadação de alimentos. Vou estar divulgando aí o número da conta para que vocês possam fazer doações do que puder. O que você não puder também, curta, compartilhe, divulgue o nosso evento, de alguma maneira, chegar em pessoas que possam contribuir. Lembrando que amanhã, às 10 horas da manhã, o professor João Batista Freire, professor aí aposentado da Unicamp, que tem realmente uma trajetória linda na área da educação física e do esporte, atuante ainda, e professor Juan Pablo Greco, que vai falar da iniciação esportiva universal. Professor Juan Pablo Greco, também uma referência em nossa área. Eu acho que a gente realmente conseguiu juntar aí uma turma muito boa, infelizmente, num momento tão complexo, né? Mas foi esse momento que gerou essa oportunidade, e é isso que nós pensamos, em gerar essa oportunidade, não só aqui para a gente, mas expandir para o Brasil inteiro, e nós estamos conseguindo. Não esqueçam de divulgar, né? Chame aquele amigo, aquela pessoa que precisa ouvir esse encontro aí, por exemplo, com o professor René, divulga, vai estar na live 24 horas, e depois também a gente vai salvar no canal do Futebol Competente, que é o grupo de pesquisa aqui da UFES. Lembrando que quarta-feira, 19 horas, abertura com o professor Israel Terrodo, na sequência, o professor Ricardo Torres, vai estar falando lá da Noruega, o professor da Unicamp, que hoje está atuando lá na Universidade Norueguesa, e vai falar sobre a questão da humano-computador, né, na geração de estratégias de futebol, trabalho muito bacana do professor Ricardo. Professor Wellington, aqui da UFES, vai falar sobre esporte e fenômeno social em jogo. Imperdível, vocês vão adorar. Assim como é imperdível também o professor Gilmar Mercedes, que vai falar sobre atividade física e comportamento sedentário na infância e adolescência. Outro conteúdo muito legal, esses dois professores que eu falei, é daqui da Universidade Estadual de Feira de Santana. E a gente fecha a nossa série de lives no evento com o Fernando Oliveira, técnico do Esporte Clube Bahia, da categoria Sub-17, e vai falar sobre futebol que se ensina e futebol que se aprende aqui no Brasil. Tem sido lives aí que a gente permeia muito a questão do futebol, mas, sem dúvida nenhuma, serve aí para muitos esportes coletivos e para o pensar e agir do professor de uma maneira geral, que atua nos espaços aí de formação, seja em projetos sociais, sejam em clubes e diversas outras áreas de atuação. O pessoal pediu aqui para relembrar, né, essa questão do processo de doação, estou sempre fortalecendo. Nós precisamos acabar essas lives, gente, com uma quantia para que a gente realmente possa doar e ajudar, porque também é o objetivo desse evento. Um outro ponto é agradecer, né? Em nome da Associação FSA, instituição aí que vocês podem conhecer, entra no site www.fsaesportecultura.com.br, vai conhecer um pouco dos projetos da associação, que é uma associação também que tem 6 anos apenas, mas que nessa tabelinha com a Universidade Estadual de Feira de Santana tem contribuído muito para o processo de formação. Tem treinadores, tem atletas saindo aí para os grandes clubes através de um projeto que é esse projeto FSA Esporte Clube, que é um dos projetos da Associação FSA. Agradecer ao programa Encaminhar Ação Cidadã, professor Celestino Amoedo, professor Maurício Silva, agradecer ao Pedro, ao Índio, ao Eric, a Lisandra, são os bolsistas, monitores voluntários aí do nosso programa. Muitíssimo obrigado a todos vocês, ao Vitor, que a gente está fazendo esse mutirão e um evento realmente importante para a comunidade aí da educação física e do esporte do Brasil. Boa noite a todos vocês. Amanhã, pontualmente às 10 horas, retornando, né, com o nosso evento. Encontro vocês aqui. Forte abraço, boa noite. Fique com Deus. Viva com fair play sustentável. Abraço, professor René.